A jornada de um indivíduo rumo à liderança não começa no momento em que ele recebe um título ou assume uma mesa de destaque em um escritório imponente. Ela se inicia muito antes, no silêncio das reflexões e na soma de cada pequena escolha feita ao longo de uma vida inteira. Cada pensamento cultivado, cada ação executada e cada palavra proferida funcionam como alicerces invisíveis, preparando o terreno para a figura de autoridade que esse indivíduo se tornará. Existe uma atmosfera quase palpável de prontidão que envolve aqueles que estão prestes a trilhar esse caminho. Uma sensação de que todos os eventos passados foram, na verdade, um treinamento rigoroso para os desafios que virão. É uma transformação que ocorre tanto nos grandes palcos do mundo quanto nos recantos mais íntimos da vida cotidiana, revelando que a liderança não é um destino exclusivo de poucos eleitos, mas uma vocação que se manifesta em múltiplas formas e tamanhos. Imagine a diversidade desse papel. Ele pode ser encontrado na figura que organiza um grupo voluntário sob a luz do entardecer, na energia de quem administra uma equipe esportiva infantil em um campo gramado nos fins de semana, ou até mesmo no coração de uma família numerosa e vibrante, onde a gestão do tempo e do afeto exige uma maestria comparável à de qualquer executivo. A liderança pulsa na pessoa que decide abrir sua primeira startup em uma garagem solitária, sendo ao mesmo tempo o visionário e o executor, e ecoa como o mesmo peso nas decisões de quem comanda corporações globais que atravessam fronteiras. Não existe uma hierarquia de importância quando se trata da arte de inspirar. Organizar a rotina doméstica e motivar os filhos para a vida exige uma essência de liderança que guarda profundas semelhanças com as deliberações feitas em um conselho executivo internacional. O desejo de reforçar as próprias capacidades e mergulhar no autoconhecimento é o que separa aqueles que apenas ocupam cargos daqueles que verdadeiramente lideram. Há um clamor invisível vindo de todos os cantos por figuras que saibam conduzir com excelência. Observa-se que, em muitas partes do mundo, instituições enfrentam crises de identidade e direção. Governos, por vezes, perdem o foco e lutam não apenas para guiar suas nações, mas para manter a própria coesão interna. Empresas de variados portes se veem mergulhadas em mares de complexidade e concorrência feroz, onde as equipes de gestão parecem patinar na busca por resultados que tragam estabilidade e propósito. Onde quer que se olhe, a falta de uma direção clara deixa lacunas que esperam ser preenchidas por alguém que compreenda a gravidade e a beleza de assumir o leme. Essa necessidade se estende para além dos escritórios e palácios. Ela é sentida nos setores públicos que operam no limite de suas capacidades, em sistemas educacionais que clamam por renovação e em hospitais que buscam equilíbrio em meio à escassez. Até mesmo em ambientes que deveriam ser refúgios de paz, como comunidades espirituais ou núcleo familiar, a ausência de uma liderança sólida pode resultar em conflitos profundos e crises de confiança. Quando se evoca a imagem de um líder de sucesso, a mente costuma vagar por figuras de prestígio internacional, nomes que figuram em capas de revistas e que personificam o triunfo. No entanto, o verdadeiro impacto muitas vezes vem de figuras mais próximas. O antigo mentor escolar, o síndico que pacifica o prédio, o parceiro que mantém a harmonia no lar. O que move essas pessoas? O que as faz aceitar o peso da responsabilidade enquanto outras recuam? Esta é a indagação que paira no ar, o mistério que envolve o primeiro passo de qualquer pessoa que aceita o chamado para guiar outros em direção ao desconhecido. O ato de aceitar uma responsabilidade de liderança raramente é um evento isolado ou desprovido de contexto. Ele é, geralmente, o resultado de uma teia complexa de motivações que podem ser tão claras quanto o sol ou tão profundas e ocultas quanto as raízes de uma árvore centenária. Ao olhar para trás e analisar o momento exato em que alguém disse sim a um cargo de comando ou a um projeto desafiador, percebe-se que as razões costumam se dividir em dois campos distintos, as que emanam de dentro do ser e as que são impostas pelo mundo exterior. Entender essa distinção não é apenas um exercício de curiosidade, mas uma necessidade vital para quem deseja exercer o poder com integridade. Afinal, a motivação por trás do ato de liderar moldará cada decisão, cada conflito e cada vitória que virá a seguir. No campo das motivações intrínsecas, aquelas que brotam da alma,
encontramos indivíduos que parecem ter nascido com uma bússola interna voltada para a ação. Para alguns, a passividade é uma tortura. A ideia de ficar à margem enquanto algo importante acontece é insuportável. Existe neles um prazer genuíno em estar no controle, não por uma questão de arrogância, mas por um desejo visceral de garantir que o caminho seguido seja o mais eficiente e correto. Há quem aceite liderar simplesmente porque não suporta a ideia de ser liderado por pessoas que consideram menos preparadas ou visionárias. Para outros, a liderança é vista como a ferramenta definitiva para a transformação social. O líder sente que só terá o poder real de causar mudanças positivas e ajudar o próximo se estiver em uma posição que lhe permita ditar o ritmo e a direção das ações. Por outro lado, o mundo exterior exerce uma gravidade poderosa que frequentemente empurra indivíduos para o centro do palco, mesmo contra sua vontade inicial. Existem situações em que a liderança nasce da pura necessidade. O projeto estava estagnado, ninguém se prontificava e, por um senso de dever quase inevitável, alguém acabou dando o passo à frente. Em contextos profissionais, é comum observar a pressão dos superiores, que imploram para que um talento específico assuma a gestão, ou a pressão dos próprios pares, que veem naquela pessoa a única saída para um problema coletivo. Há também o fator financeiro e de status. A oportunidade de um salário maior ou de uma promoção que traga segurança para a família pode ser o gatilho externo que faz alguém aceitar responsabilidades que talvez não desejasse no fundo do coração. Interessante notar como a história pessoal também desempenha seu papel nessas motivações. Em certas dinâmicas familiares, como a do irmão mais velho que sempre cuidou dos mais novos, a liderança se torna uma segunda pele, algo tão natural que a transição para cargos de autoridade na vida adulta parece um caminho pré-determinado. No entanto, há casos em que a aceitação de um cargo vem acompanhada de um medo silencioso. Muitas pessoas dizem sim apenas por receio de recusar uma oferta e serem vistas como desinteressadas ou sem ambição, ou ainda porque programas institucionais, como os de diversidade e inclusão, as incentivaram a ocupar espaços onde antes não eram representadas. Essa dualidade entre o querer interno e o dever externo cria uma tensão que define o início da jornada. Se um indivíduo é movido apenas por forças de fora, sem um desejo genuíno de liderar, ele corre o risco de se sentir como um ator em um papel que não lhe pertence. Por outro lado, se a motivação é exclusivamente interna e focada no ego, ele pode se tornar cego às necessidades daqueles que o seguem. A grande questão que emerge desse cenário é: o que acontece quando alguém descobre que suas motivações não são as que ele imaginava? A resposta a essa pergunta é o que determinará se o líder será capaz de evoluir ou se ficará preso às armadilhas de sua própria natureza, revelando que o segredo do sucesso não está apenas no ato de liderar, mas na coragem de encarar o próprio porquê. Ao aprofundar a análise sobre o comportamento humano diante do poder, percebe-se que a liderança exige um arsenal de ferramentas que nem sempre é plenamente utilizado. Muitas pessoas, ao assumirem cargos de relevância, acabam negligenciando talentos naturais e se apegando a fraquezas que se tornam âncoras em suas trajetórias. A verdadeira maestria na arte de guiar outros exige um tempo de reflexão e uma honestidade brutal consigo mesmo. É preciso ponderar não apenas sobre o crescimento pessoal, mas sobre como se deseja ser lembrado por aqueles que atravessarem o seu caminho. A liderança, afinal, é sobre criar seguidores que se sintam inspirados e, eventualmente, formar novos líderes que possam continuar o legado. Dentro desse processo de autodescoberta, surgem perfis distintos que ilustram os desafios emocionais da função. Considere, por exemplo, o indivíduo que possui uma necessidade obsessiva de liderar. Esse impulso intrínseco é alimentado por uma combinação de personalidade forte, ego e uma busca incessante por validação. Embora a ambição seja um motor potente que faz a pessoa se apresentar em todas as oportunidades, ela carrega consigo um perigo oculto, a precipitação. O desejo de estar no comando pode levar alguém a aceitar responsabilidades antes mesmo de possuir a experiência ou a maturidade necessárias. O resultado, muitas vezes, é uma queda dolorosa, não por falta de vontade, mas porque a pessoa não teve a paciência de esperar o tempo certo de colheita, tentando nadar em águas profundas antes de dominar os movimentos básicos na beira da praia. Em oposição a esse perfil, existe a figura da liderança relutante.
São indivíduos que, por natureza, preferem o papel de seguidores, sentindo-se confortáveis na execução técnica ou no suporte aos outros. Não há intrinsecamente nada de errado em não desejar o holofote, a menos que as circunstâncias da vida ou da carreira forcem essa pessoa a assumir o controle. Quando alguém que evita a liderança é jogado em um cargo de gestão, a pressão pode se tornar paralisante. O obstáculo aqui não é a competência, mas a falta de disposição interna para lidar com o conflito, a tomada de decisão e a visibilidade. Nesses casos, a transformação exige um esforço consciente para superar a timidez ou a insegurança, aprendendo a ser assertivo e a enfrentar os medos que impedem o crescimento. O ambiente em que essas dinâmicas se desenrolam também exerce uma influência silenciosa, mas constante. Pense na pressão exercida por pares e superiores em grandes organizações corporativas. Muitas vezes um profissional brilhante em sua área técnica é empurrado para a gerência apenas porque esse é o caminho tradicional de progressão de carreira. Ele pode sentir o peso do olhar dos colegas que esperam que ele aceite a promoção como uma prova de sucesso. No entanto, se o desejo de liderar não estiver presente, essa ascensão pode se tornar uma prisão dourada. A reflexão sobre as motivações deve considerar se o indivíduo está se curvando a essas pressões externas ou se ele realmente se sente pronto e desejoso das novas atribuições e do reconhecimento que elas trazem. Essa exploração profunda revela que a liderança é, acima de tudo, um exercício de equilíbrio entre o ego e o serviço ao próximo. Quando um líder compreende que sua função é abrir espaço para outros e não apenas ocupar todo o palco, uma mudança fundamental ocorre. A tensão entre o desejo de controle e a necessidade de colaboração começa a se resolver. No entanto, para chegar a esse nível de clareza, é preciso passar pelo fogo das decisões difíceis e das realizações que redefinem o que significa ter sucesso. O entendimento de que nem toda oportunidade de liderança deve ser aceita é uma das lições mais valiosas, sinalizando que a sabedoria de dizer não pode ser tão crucial quanto a coragem de dizer sim. O ponto de virada na trajetória de qualquer indivíduo que assume o comando acontece quando a realidade das responsabilidades colide frontalmente com as expectativas criadas pela ambição ou pela necessidade. É o momento em que a teoria se dissolve e sobra apenas a pressão do agora, exigindo uma decisão que definirá o caráter de quem lidera. Imagine uma situação em que, em um continente distante, um gestor se vê diante de uma crise inesperada que ameaça o sustento de centenas de famílias. Ele foi colocado ali por sua competência técnica, talvez tenha aceitado o cargo pelo salário ou pelo prestígio. Mas, naquele instante de alta tensão, nenhuma dessas motivações externas oferece o suporte necessário para manter a calma. É a revelação de que, sem um alicerce interno sólido, a liderança é uma estrutura frágil, prestes a desmoronar. Essa epifania costuma vir acompanhada de um sentimento de isolamento. O líder percebe que, embora esteja rodeado de pessoas, a decisão final repousa exclusivamente sobre seus ombros. É nesse clímax emocional que as verdadeiras motivações são testadas. Se ele lidera apenas pelo desejo de controle, a crise pode despertar seus instintos mais autoritários, afastando a equipe no momento em que ela mais precisa de união. Se ele está ali apenas por pressão externa, pode ser tentado a se omitir ou a buscar culpados. A virada ocorre quando o indivíduo compreende que a liderança não é sobre ele, mas sobre o propósito que ele serve. É a transição da busca pelo poder para a busca pelo impacto, uma mudança de perspectiva que altera permanentemente a forma como ele encara cada desafio. Considere o drama de quem aceitou liderar por receio de dizer não a um superior em uma grande metrópole europeia. Durante meses, essa pessoa viveu em um estado de estresse constante, tentando atender a expectativas que nunca foram suas. O ponto crítico surge quando ela percebe que sua relutância em ser assertiva está prejudicando não apenas sua saúde, mas o desempenho de todo o grupo. A revelação é amarga, mas libertadora. Liderar sem querer é uma forma de desonestidade com o time. A partir dessa compreensão, o indivíduo precisa decidir se vai buscar as ferramentas para se tornar o líder que a situação exige ou se terá a coragem de dar um passo atrás, reconhecendo que seu talento brilha mais em outras funções. Por outro lado, há o impacto daquele que sempre quis o controle e finalmente o obteve, apenas para descobrir que o topo é um lugar muito diferente do que imaginava. Em vez da glória esperada, ele encontra uma sucessão interminável de problemas complexos e a necessidade de lidar com as emoções e falhas alheias. O choque de realidade desfaz a ilusão do ego.
Ele percebe que o sucesso na liderança não vem de ser o mais inteligente da sala, mas de ter a humildade de ouvir e a paciência de cultivar o crescimento dos outros. Essa queda simbólica das defesas do ego é o que permite que um líder comum comece a se transformar em um líder extraordinário. Esses momentos de clímax, sejam eles de fracasso ou de sucesso súbito, funcionam como um espelho que reflete a alma de quem está à frente. Não há como esconder as intenções quando a pressão aumenta. A clareza que emerge desses períodos turbulentos é o que permite a transição para uma fase de maior estabilidade e consciência. O entendimento de que a liderança é um fardo pesado, mas também um privilégio sagrado, começa a se assentar. A partir desse ponto, as decisões deixam de ser baseadas em impulsos momentâneos e passam a ser guiadas por uma visão de longo prazo, onde o líder compreende as consequências de cada um de seus atos sobre o tecido humano que ele coordena. Após o turbilhão das grandes revelações e dos confrontos com a própria natureza, inicia-se um período de assentamento e colheita de lições. As consequências das decisões tomadas no auge da tensão começam a se manifestar, redesenhando o cenário ao redor do líder. Há uma calma reflexiva que se segue ao clímax, um momento em que as transformações internas começam a transparecer nas atitudes externas. O indivíduo, que antes era movido pela ansiedade do controle, passa a demonstrar uma serenidade baseada na confiança. Ele entende que, embora não possa prever todos os imprevistos do futuro, ele agora possui uma compreensão clara de seus próprios limites e potenciais. Uma das lições mais profundas que emergem desse processo é a percepção de que a liderança de sucesso exige um ajuste constante dos instintos naturais. Se a tendência era a de se lançar impulsivamente em cada oportunidade, o novo líder aprende o valor da pausa estratégica. Ele compreende que nem toda batalha merece ser liderada por ele, e que muitas vezes o maior ato de liderança é permitir que outro assuma o comando em uma área onde é mais competente. Essa capacidade de delegar não nasce da preguiça, mas de uma autoliderança refinada, onde o ego já não precisa ser alimentado por constantes vitórias pessoais. O foco muda da glória individual para o sucesso coletivo, criando um ambiente onde todos sentem que têm espaço para crescer. Para aqueles que enfrentaram a relutância inicial, o pós-clímax traz o desenvolvimento de uma nova musculatura emocional. A pessoa que antes temia a assertividade descobre que pode exercê-la de forma justa e empática. Ela aprende que não precisa se transformar em uma caricatura de autoridade para ser respeitada. Sua liderança pode ser silenciosa, firme e profundamente eficaz. O segredo reside em ter se preparado antecipadamente, em ter buscado o conhecimento necessário para não ser apenas jogado na piscina sem saber nadar. Ao tomar a decisão consciente de superar suas preocupações, esse líder relutante transforma sua antiga fraqueza em uma forma única de liderança que valoriza a escuta e a estabilidade. O rescaldo dessas experiências também ensina a importância vital de saber dizer não. A pressão externa, vinda de pares ou de expectativas sociais, nunca desaparece completamente, mas a forma como o líder reage a ela muda. Ele passa a avaliar os novos convites e responsabilidades sobre a ótica da sua própria prontidão e desejo real de impacto. Não há mais o receio de contrariar os que pressionam, pois agora existe uma clareza sobre o que é essencial. Essa integridade em relação ao próprio caminho é o que gera um reconhecimento autêntico. As pessoas passam a admirar não apenas os resultados alcançados, mas a honestidade com que o líder conduz sua própria carreira e vida. Nesta fase de resolução, as transformações externas tornam-se evidentes na cultura do grupo. O clima de guerra ou de incerteza é substituído por uma sensação de propósito compartilhado. O líder que compreendeu suas motivações é capaz de alinhar os desejos individuais dos membros de sua equipe com os objetivos maiores da organização ou da família. As feridas causadas por crises passadas começam a cicatrizar, e o que resta é um senso de resiliência e maturidade. A jornada pela autodescoberta revela-se como o investimento mais valioso, pois permitiu que o indivíduo deixasse de ser um refém de suas motivações inconscientes para se tornar o mestre de sua própria conduta. Ao contemplar o horizonte de uma trajetória marcada por desafios e aprendizados, percebe-se que a essência da liderança não reside em fórmulas prontas ou em traços de personalidade imutáveis, mas na capacidade contínua de autoexame e adaptação. A verdadeira liderança é uma conversa constante entre quem o indivíduo é e quem ele precisa ser para servir àqueles que o cercam. Quando as motivações são compreendidas e as intenções são purificadas, o ato de liderar deixa de ser uma tarefa árdua para se tornar uma expressão natural de propósito. O sucesso, então, passa a ser medido não apenas por metas atingidas ou posições ocupadas, mas pela qualidade das relações construídas
e pela força do exemplo deixado para trás. É fundamental reconhecer que cada pessoa possui um arsenal de ferramentas internas, que muitas vezes permanece subutilizado. A sabedoria está em identificar as peças que faltam para completar o mosaico de suas ambições, ajustando os instintos naturais, seja contendo o ego excessivo ou estimulando a coragem necessária. A liderança é, em última análise, um ato de liberdade. A liberdade de escolher não ser escravo das circunstâncias ou das pressões alheias, mas sim um arquiteto de uma influência positiva. Ao longo de 100 caminhos possíveis, o entendimento do próprio porquê é a bússola que impede o extravio em mares de vaidade ou desespero. A reflexão final que fica é que ninguém está verdadeiramente pronto até que decida estar. A preparação acontece no cotidiano, na forma como se lida com as pequenas responsabilidades e na honestidade com que se encara as próprias falhas. Um líder de sucesso é aquele que, ao olhar para trás, vê um rastro de desenvolvimento não apenas em si mesmo, mas em todos os que o seguiram. Ele entende que seu papel foi abrir portas, iluminar caminhos e, eventualmente, dar o passo para o lado para que novos líderes pudessem surgir. Essa generosidade de espírito é o que confere longevidade e significado a qualquer posição de autoridade, transformando o exercício do poder em um legado de inspiração. Que a busca pela liderança seja, portanto, encarada como uma jornada de autoconhecimento sem fim. Que cada desafio seja visto como uma oportunidade de testar a integridade das motivações e que cada vitória seja uma chance de praticar a humildade. No vasto cenário do continente americano, na Europa ou em qualquer lugar do mundo, a necessidade de pessoas íntegras e conscientes à frente das instituições continua sendo o maior clamor da humanidade. Ao compreender a si mesmo, o indivíduo não apenas se torna um líder melhor, mas um ser humano mais completo, capaz de transformar a realidade ao seu redor com clareza, empatia e uma visão que transcende o tempo. Assim, encerra-se este ciclo de pensamento com a certeza de que a liderança é um convite aberto para o crescimento. Seja no comando de uma startup inovadora, na gestão de uma família ou na condução de uma nação, o princípio permanece o mesmo. Entenda o que o move, e você entenderá para onde levar os outros. O mundo aguarda por aqueles que têm a coragem de olhar para dentro antes de apontar para fora, pois somente a partir da verdade interior é que se constrói uma autoridade que o tempo não apaga e que as pessoas desejam genuinamente seguir.